Graça e paz, meus irmãos. Alguma vez você já sofreu algum tipo de trauma emocional? Eu quero te mostrar esta noite que é possível ter cura para esses traumas baseado na palavra do Senhor. Em Gênesis, capítulo 50, no verso 20, depois de José ter sofrido muito nas mãos dos seus irmãos, nas mãos de Potifar, nas mãos dos midianitas, na prisão, ele então diz para os seus irmãos, que estavam com medo, depois da morte de Jacó, que José se vingasse deles. Então José diz para os seus irmãos, Gênesis 50, verso 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Todas as pessoas ao longo da sua existência já sofreram traumas emocionais. Isso acontece quando somos machucados pela vida ou por indivíduos, próximos a nós ou não. E a nossa dor, ela às vezes se torna dupla. Por quê? Porque muitas vezes somos incapazes de impedir essas feridas e, por causa disso, nós criamos um muro de isolamento e tentamos ficar longe das pessoas que nos causam esses traumas e esses males. Mas o mesmo muro que nos protege das flechas, dos dardos do inimigo, é o muro que protege dos beijos, dos abraços, do consolo. Se olharmos para José, descobriremos que há cura para os traumas emocionais, cura para as lembranças que nos consomem e que nos trazem sofrimento, que nos trazem sentimentos terríveis e indesejáveis. Na história de José, aprendemos algumas coisas importantes para a nossa cura desses traumas. Primeiro, aprendemos o que já sabemos, que traumas emocionais podem causar muita dor. Se alguém tinha motivo para se tornar uma pessoa amarga, vingativa, era José do Egito. Poucas pessoas enfrentaram o sofrimento que José enfrentou. Apesar de ser servo fiel do Senhor, ele teve muitos sofrimentos em sua vida. Quando garotinho, perdeu sua mãe, quando estava dando à luz ao seu irmão mais novo, Benjamim. Em casa, era perseguido pelos irmãos e acabou sendo vendido pelos irmãos. Com 17 anos, foi vendido para os medianitas e os medianitas o venderam para Potifar. Ele foi então escravo de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa dele o acusou de assédio sexual, foi caluniado, enganado e depois foi preso. Viveu pelo menos 3 meses na prisão, junto com criminosos, e na prisão ajudou a libertar algumas pessoas que, quando livres, esqueceram dele. Você pode imaginar como José se sentia? O fato de sermos servos de Deus não nos torna imunes ao sofrimento. Não existe supercrente que nunca sofre. Em João, capítulo 16, no verso 33, o próprio Jesus diz, tenho-vos dito isto para que tenham em mim paz. Mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nos fará, então, vitoriosos diante desses traumas emocionais? Não é se sofremos ou não traumas emocionais, mas sim qual é a nossa atitude diante deles. Não nos é possível mudar o que já nos aconteceu, mas podemos controlar os seus efeitos para a nossa vida. Para isso, temos 2 opções diante desses traumas. O primeiro é uma atitude de ressentimento e o segundo, uma atitude de perdão. Ressentimento é sentir de novo, remoer a mágoa, é mexer com a ferida, relembramos as ofensas. E o que te fez sofrer ontem, fará você sofrer hoje e depois fará você sofrer amanhã. O Senhor quer nos curar, mas muitas vezes nós recusamos essa cura. É como uma criança que está com a ferida e logo ela começa a cicatrizar, e ele tem a vontade de coçar e não resiste. E começa a coçar, então a casca daquela ferida solta de novo e a cicatriz desfaz e a ferida começa a doer novamente. Assim somos nós também.
com as nossas feridas emocionais. Alguém nos fere, isso nos traz tristeza, nos machuca. Então vem Deus com a sua bondade, com a sua misericórdia, conduzindo as nossas cicatrizes, está quase fechada, mas então temos aquela vontade e dizemos para nós mesmos, não posso esquecer, isso não pode ficar assim. Nos acostumamos a carregar as lembranças e amarguras e elas servem de justificativa, às vezes, para a atitude que temos, egoístas, que praticamos contra a nossa própria vida. O ressentimento torna-nos marionetes do diabo. É isso mesmo, amarrados, controlados, escravizados, fazendo exatamente o que ele quer. Mas o sofrimento de José acabou. Ele sofreu tanto, como nós dissemos no início, mas Faraó teve um sonho e ele o ajudou a interpretar. E depois da interpretação, Faraó fez de José o segundo homem mais importante do planeta Terra. E agora era a hora que ele poderia vingar-se dos seus inimigos. Ele poderia vingar dos seus irmãos, ele poderia vingar dos midianitas, ele poderia vingar de Potifar e sua esposa, ele poderia vingar do homem que havia saído da prisão e esquecido dele lá. Mas existe outra opção além do ressentimento, que é a atitude de perdão. As cordas e correntes emocionais só podem ser rompidas por uma coisa: o perdão. Perdoar é mais que uma demonstração da grandeza de um caráter. É um ato de liberdade, é de conquista. É uma arma contra a qual seu inimigo não tem defesa. Perdoar é deixar de viver no passado, é livrar-se dele para desfrutar do presente e conquistar o futuro. A outra alternativa é uma vida cheia de amargura. Você chegou ao difícil momento de escolher. Ou vai ficar orgulhoso e manter o seu ressentimento, ou você vai dar o perdão libertador. Você que talvez tenha vivido um ressentimento na sua vida, pode avaliar sua vida até aqui e ver o que esse ressentimento trouxe para você. Será que valeu a pena? Exponha a Deus sua necessidade e talvez sua dificuldade de perdoar. José enxergou uma grande verdade no mal que os seus irmãos fizeram com ele. Ele enxergou que Deus pode fazer de uma coisa má algo bom para ele. Ele confirmou o que foi dito pelo apóstolo Paulo anos depois, em Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi isso que ele disse no verso 20: vós bem tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. De uma maneira maravilhosa, o sofrimento que José experimentou foram usados por Deus para fazer dele um homem feliz. Os sofrimentos de José foram usados para fazer dele um homem feliz. Sim, podemos ter traumas emocionais, mas a maneira como reagimos a eles é que fará a diferença. Procure não ressentir o sentimento. Isso só vai te trazer mais dor. Tenha uma atitude de perdão. Essa opção pode ser a chave para um recomeço, uma oportunidade para se libertar. Se você tem sofrido como José e ainda não olhou para o futuro e viu uma liberdade no Senhor, espere, tenha paciência, tenha fé. O mal ainda pode se tornar em bem. Se você já está numa posição em que você precisa decidir entre ressentimento e perdoar, escolha perdoar. E se você já está na fase em que você aprendeu que o perdão liberta, ensine a outros que ainda não chegaram nesta fase. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor esteja guiando os nossos passos a cada dia, em nome do Senhor Jesus.